Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Então, pessoal, vamos lá agora para nossa aula de número 10, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre forças intermoleculares, tá bom? Como eu falei para vocês, né, na última aula, a gente estudou dois assuntozinhos que eu disse que não tinham uma certa importância quando estudados isoladamente, tá certo? Que foram os assuntos de geometria molecular e de polaridade. No entanto, a gente precisa daqueles dois assuntos para a gente entender bem as minhas forças intermoleculares, galera. E aí eu quero adiantar para vocês, tá? Eu acho que de todos, acho não, tenho certeza, de todos os assuntos que a gente vai estudar, esse daqui, sem dúvida, é um dos mais importantes assuntos da química, tá bom? Toda a prova de Enem, tá certo? Toda, sem exceção, tem questões sobre forças intermoleculares. E digo mais, tá, galera? Forças intermoleculares, na verdade, é um assunto que a gente pode encaixar em diversos outros ao longo do nosso estudo da química, tá bom? Então, reforçando aqui para vocês, tá? É extremamente importante esse assunto. Então presta bem atenção, tá? Não é difícil, beleza? Não é difícil, é simples, tá bom? Se você entendeu bem as polaridades das moléculas, você vai entender muito bem aqui as forças intermoleculares, tá certo? E presta atenção para as consequências das forças intermoleculares nas propriedades das substâncias. Ou seja, você vai perceber que a gente vai conseguir explicar a característica de algumas substâncias usando as forças intermoleculares que essa substância apresenta. Então é extremamente importante fazer isso. Olhar para as forças intermoleculares e explicar uma característica ou duas características de determinada substância, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui no começo da aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês quais são essas forças, certo? Da onde é que elas surgem, tá bom? E aí no final da aula a gente vai ver algumas consequências, tá certo? Dessas forças intermoleculares nas propriedades das substâncias. Beleza, galera? Entender, galera, como é que uma moléculazinha se comporta é legal, mas a gente tem que entender como é que um conjunto de moléculas interage entre si, porque é essa interação do conjunto de moléculas que vai fornecer as propriedades daquela substância. Certo, galera? Então vamos lá, vamos embora falar aqui de forças intermoleculares. Vê só, ó, existem basicamente dois tipos de forças intermoleculares que a gente vai topificar três, tá certo? No geral são dois, mas a gente acaba falando de três, tá certo? As forças intermoleculares, galera, dependem diretamente da polaridade da molécula, tá certo? É bem simples, tá certo? Lembra que existem moléculas que são polares e tem moléculas que são apolares. E é bem simples. Se uma molécula for polar, tá certo? A força intermolecular é de um tipo. Se a molécula for apolar, a força intermolecular é de outro tipo. Bem simples, tá certo? Por exemplo, olha só. O primeiro tipo de força intermolecular que a gente vai estudar são as forças entre os dipolos permanentes, tá certo? É uma força de dipolo permanente, ou você pode ouvir falar também força de dipolo, tá certo? Elas ocorrem entre moléculas que apresentam dipolos, ou seja, moléculas que são o quê? Polares. Então, toda molécula que é polar apresenta esse tipo de interação aí, que é o dipolo permanente. Como é que ele se dá? É muito simples, galera. Lembra que toda molécula polar tem um polo positivo e tem um polo negativo? Tem um polo positivo e tem um polo negativo. Se toda molécula polar tem um polo positivo e tem um polo negativo, galera, como é que essas moléculas vão interagir entre si? O polo negativo vai atrair o polo positivo e o positivo vai atrair o polo negativo. Então, todas as moléculas elas se organizam de maneira que o positivo atrai o negativo atrai outro positivo, tipo assim nessa figura, vê só. Perceba que toda bolinha verde está interagindo, tá vendo nesse tracejadozinho com a bolinha branca. O que é essa bolinha verde, essa bolinha branca? A bolinha verde é o polo negativo e a bolinha branca o polo positivo. Bolinha branca positivo, bolinha verde negativo. Perceba, ó, galera, que as moléculas, tá certo? Nessa substância daí, elas estão orientadas
De que forma? Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Toda vez que vocês tiverem moléculas que são polares, tenham polos, tá certo? E elas forem interagir umas com as outras, essa interação se dá por meio de uma força que a gente chama de força de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Certo, galera? Uma representaçãozinha um pouco mais ilustrativa seria essa daí, ó. Tá vendo? Essa parte verde aqui é a parte que a nuvem eletrônica está mais concentrada, tá certo? Então é a parte o quê? Negativa. E a parte azul é onde a nuvem eletrônica está menos concentrada, que é a parte positiva, tá certo? Então tem aí o meu dipolo. E esse dipolo aí está atraindo outro dipolo, como o positivo de uma está atraindo o negativo da outra. O negativo de uma atrai o positivo de outra, tá certo? Aí só tem duas moléculas, mas você numa substância existem milhares de moléculas. E aí sempre vai ficar assim, o positivo atraindo o negativo atraindo o que? O positivo. Então esse tipo de interação aí, a força de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, é a mais simples de entender. Porque dentro da molécula já existe um polo positivo e um polo o quê? Negativo. Aí o positivo atrai o negativo atrai o positivo. Extremamente simples, tá certo? Mas esse daí é um tipo de interação que sempre vai ocorrer entre moléculas que são o que, galera? Polares, tá certo? Então, moléculas polares. Beleza? Vê só. Outro tipo de força é a força que ocorre em moléculas que são o que? Apolares, que não têm polos, formados por ligações, por estruturas que não apresentam polos. Talvez você esteja pensando como é que deve se dar esse tipo de interação. Porque pensando nas moléculas que são polares é bem simples, né? Positivo, negativo, negativo, positivo. E quando a molécula não tem polos? Por exemplo, olha para essas três moléculas daí. São três moléculas. Vou botar aqui, ó. Polares, certo? Perceba que a nuvem eletrônica ela está bem no meio aí da molécula, ela não está mais deslocada para um lado, nem está mais deslocada para o outro, tá certo? E como é que essa interação surge? É bem simples, vê. Toda nuvem eletrônica ela é formada por elétrons, tá, galera? E elétrons são estruturas, né? Enfim, essa nuvem eletrônica ela não é estática, tá certo? Ela não fica parada, ela fica o quê? Se mexendo, tá certo? Vai para um lado, para um outro, fica ali se mexendo em torno do núcleo dos meus átomos. Como essa nuvem eletrônica ela fica se mexendo, tá certo? O que é que pode acontecer? Por algum fator externo, seja aumento de temperatura, fornecimento de energia na forma de luz, não sei, não interessa. Pode ser que essa nuvem eletrônica, momentaneamente, ela se desloque, tá certo? Ela se concentre em um lado da molécula em relação ao outro. Tipo assim, ó. Então, aí tá um pouco exagerado, tá, galera? Mas é isso que pode acontecer. A nuvem eletrônica ela vai se concentrar do lado direito. Quando ela se concentra do lado direito, certo? Momentaneamente aparece o quê? Um polo negativo e um polo positivo. E aí o que é que acontece? Esse polo negativo que surge nessa molécula, ele vai induzir a formação de um polo na outra molécula. Ou seja, essa carga negativa aqui, ela vai repelir esses elétrons, de maneira que essa outra molécula vai apresentar um polozinho, positivo e negativo. E por sua vez, esse polo negativo daqui, ele vai induzir uma polarização na molécula do lado, certo? Que vai surgir um positivo e um negativo. Então, nas moléculas que são apolares, os polos que aparecem ali bem fraquinhos, na verdade, eles são polos que foram induzidos por uma determinada estrutura, certo? Quando esses polos são induzidos e aparece esse tipo de interação, a gente chama isso de forças de dipolo induzido, tá certo? Ou você vai ouvir falar muito mais como forças de Van der Waals, certo, galera? Então, em moléculas que não apresentam, tá certo? Em moléculas que não apresentam o meu polo já,
polo fixo, como moléculas polares, em moléculas que são apolares, tá certo? Esses polozinhos, eles aparecem de maneira induzida, tá certo? Eles são induzidos o seu surgimento, certo? Como esses polos que aparecem são induzidos, a gente chama essa interação de forças entre dipolos induzidos, ou forças de Van der Waals, certo? Bem intuitivo, tá bom? Como os dipolos são induzidos, galera, eles são dipolos bem, mas tipo, bem fraquinhos mesmo, tá certo? Mas são fracos o suficiente para gerar algum tipo de quê? De interação, beleza? Então, forças intermoleculares observadas em moléculas apolares são as forças entre dipolos que são induzidos nas moléculas, ou seja, são forças entre dipolos induzidos, ou forças de quê? De Van der Waals, tá certo, pessoal? Então, moléculas polares, dipolo permanente. Moléculas apolares, dipolos induzidos ou forças de Van der Waals. Ou você também pode ouvir falar como forças de London, tá, galera? Forças de dispersão de London. Então, não é muito comum não, mas você pode ouvir falar também esse termo daí, beleza? E aí, uma representaçãozinha, vê só, um pouco mais ilustrativa, seria assim, você tem ali sua molécula toda simétrica, seria esse tracejado circular, e aí momentaneamente ela se deforma gerando um polo positivo e gerando um polo negativo e um polo positivo. Quando esses polos aparecem de maneira induzida, aparece aí uma interação chamada de forças entre dipolos induzidos, ou forças de Van der Waals. Tá certo, pessoal? Beleza? E aí, numa tentativa um pouco mais ilustrativa, seria assim, ó. Perceba que tem duas moléculas aí, apolares, e a nuvem eletrônica, ó, ela está se mexendo, tá vendo? Só que momentaneamente, elas se deslocam para um lado e para o outro, e o polo positivo aparece e o polo negativo também, que é nesse momento aqui, ó. Elas estão se mexendo, ó. Agora, tá vendo? Mais uma vez, ó. Estão se mexendo agora. Então, nesse momento que eu falo agora, ó, agora, as nuvens se deslocam momentaneamente e aí a interação acontece. É bem difícil de ver, é bem sutil, tá? Até porque não existem polos permanentes, mas é exatamente assim que acontece, ó. De novo, moléculas se mexem agora. Tá vendo? Mais uma vez, se mexendo agora. Nesse momento aí que tem o deslocamento, agora você tem aí a formação da interação. Mais uma vez. Opa, tá vendo, galera? Então seria mais ou menos assim que aconteceria na prática. Tranquilo? Vamos embora. E aí, galera, preste atenção agora. Talvez a parte mais importante da aula de hoje. Veja, a gente acabou de ver que existem dois tipos de interações: as forças de dipolo permanente e as forças de dipolo induzido. As forças em moléculas polares e as forças em moléculas apolares, tá certo? Só que a gente percebeu que existe um grupo de moléculas polares que apresentam características, propriedades completamente diferentes do comum, tá certo? E aí a turma percebeu que todas essas moléculas que apresentam esse comportamento estranho, elas têm uma característica em comum. Que característica é essa? Elas apresentam um hidrogênio ligado a um desses três elementos aí, ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Então, toda vez que uma molécula apresenta essa estrutura, o quê? O hidrogênio ligado ao famoso FON, né? FON, as moléculas que apresentam a estrutura possuem propriedades completamente distintas das demais moléculas polares, certo? E aí a gente teve por necessidade de quê? De classificar a interação entre as moléculas que apresentam essa característica de outra forma. E aí a gente deu o nome dessa interação das famosas o quê? Pontes de hidrogênio, ou hoje em dia você ouve falar mais de ligações de hidrogênio, tá certo, galera? Na verdade, as pontes ou ligações de hidrogênio são dipolos permanentes extremamente fortes, tá certo? Extremamente fortes, extremamente intensos, que faz com que essas moléculas apresentem características completamente diferentes. Ou seja, a interação é tão forte, tão forte, tão forte,
que as propriedades dessas substâncias são diferentes e por isso a gente classifica a parte. Então, as pontes de hidrogênio, na verdade, são um caso particular das forças de dipolo permanente. Só que elas são tão importantes, tão importantes, tão importantes que a gente estuda ela de maneira separada, tá certo? E aí, galera, acho que a substância que apresenta ponto de hidrogênio, que é a mais famosa de todas, é a água, tá certo? Então você tem aqui, ó, um H2O, tá vendo? H2O, beleza? O oxigênio aqui com a carga negativa e os hidrogênios com cargas positivas. O oxigênio e os hidrogênios. Perceba que a água é uma molécula polar. Então você vai ter o polo negativo interagindo com o polo positivo. Só que, galera, esses polos são tão fortes, tão intensos. Essa ligação aí, essa interação, perdão, é tão forte que a gente classifica ela de uma maneira diferente, como ponte de hidrogênio, tá certo? Então, ó, tá aí, ó, as pontes de hidrogênio da água sendo formadas. Lembra dessa estrutura aqui, galera? Lembra do hexágonozinho que eu falei lá na outra aula? Né, que quando a água congela, né, ela apresenta alguns buracos, tá certo, na sua estrutura. É por isso que quando a água congela, em vez dela contrair, ela faz o quê? Ela dilata, né? Ela tem aquele comportamento anômalo que a gente estudou. É exatamente por causa da formação dessas pontes de hidrogênio que você tem esse comportamento esquisito aí da água, tá certo? Basicamente, todas as propriedades da água, eu vou falar aqui água porque acho que é a substância mais importante da química, elas são decorrentes dessas pontes de hidrogênio. Então, basicamente, tudo de estranho, tudo de interessante, ou tudo de diferente que tem na água é exatamente por causa dessas pontes de quê? De hidrogênio. Tá, galera? Pontes de hidrogênio é essa, que são forças de dipolo permanente extremamente intensas, tá certo, galera? Que ocorrem quando eu tenho hidrogênio ligado a FON, tá certo? Hidrogênio FON. Não é só na água que tem ponto de hidrogênio não, tá, galera? É hidrogênio ligado a FON. Na verdade, é hidrogênio ligado a um átomo extremamente eletronegativo, tá certo? Como flúor, oxigênio e nitrogênio, tá certo? E aí, vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, o que é que de característica tem interessante que a gente pode explicar por essas forças intermoleculares? Por exemplo, eu vou usar aqui a água como referência para explicar para vocês, tá? Essa ideia. Por exemplo, a gente sabe que a água ela apresenta uma elevada tensão superficial. O que é uma elevada tensão superficial? Quer dizer que as moléculas da superfície elas estão tão intensamente ligadas entre si, certo? Atraídas que se você colocar sobre a superfície da água algum corpo com uma massa não muito grande, tá certo? Que não exerça uma pressão muito grande, pode ser que essa estrutura fique boiando. É o caso, por exemplo, aí tu pegar um clipe, papel, ou até um alfinetezinho e colocar na superfície da água, certo? As moléculas de água estão tão intensamente interagindo entre si por pontes de hidrogênio que aquela estrutura não exerce uma pressão suficiente para quebrar essa interação, ou seja, aquela estrutura fica parada em cima da superfície. É como você vê também alguns mosquitos. O mosquito é tão levezinho, tá certo, que você pode observar que eles ficam caminhando, tá certo, sobre a água. Como é que eu explico essa elevada tensão superficial? Porque as moléculas de água apresentam interação extremamente forte entre si, que é a ponte de hidrogênio. Certo, galera? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar daquele lagarto, tá certo? Daquele lagarto que caminha pelas águas. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês sobre isso. Vê só. Ó, tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo, galera. Esse lagarto aí, o nomezinho dele, ele é chamado de Lagarto Jesus Cristo. Olha que interessante. Porque, enfim, fazendo referência, né, ao caminhar sobre as águas. O que acontece? Esse lagarto, ele apresenta uma massa não muito alta, só que ele consegue exercer uma velocidade, tá certo? Certo? De translação elevada ao ponto que quando a pata dele bate na superfície da água, tá certo? Lógico que as patas têm algumas membranazinhas, ela não exerce uma pressão suficiente para ele afundar. Ou seja, ele consegue caminhar sobre as águas, tá certo?
Por que ele consegue caminhar sobre as águas? Porque a água apresenta essa elevada tensão superficial. Beleza, galera? Então, um exemplozinho aí, tá? De uma estrutura, de um lagarto que pode caminhar sobre as águas por causa dessa tensão superficial. Uma pessoa pode caminhar sobre as águas? Pergunta, será que ela consegue caminhar? Na verdade, uma pessoa não consegue caminhar sobre as águas, tá certo? Para uma pessoa com a massa média aí de 70 a 80 quilos, para ela caminhar sobre as águas, ela precisaria ter uma velocidade aí em torno de 300 a 400 quilômetros por hora. Então é uma coisa extremamente impossível de acontecer uma pessoa passar na superfície da água com essa velocidade, tá, galera? Mas um lagartozinho, porque ele é mais leve e tem uma velocidade alta, ele conseguiria, que é o caso do nosso lagarto Jesus Cristo, certo? Então, ó, outra coisa, ó, a água é um líquidozinho que ele forma bolhas. Se você derramar uma pequena quantidade de água numa superfície, você percebe que as moléculas de água se juntam em formato de uma bolinha. Elas não se espalham. Por que isso acontece? Exatamente porque a interação entre as moléculas de água é tão forte, que a gravidade não consegue fazer com que elas se espalhem ao longo de uma superfície. Mais uma vez, uma tensão superficial alta sendo explicada pelas minhas forças intermoleculares, certo? Outra coisa que é muito, mas muito importante, galera, para a gente explicar usando força intermolecular são pontos de fusão e ebulição, tá certo? Por exemplo, olha para a água e olha para o metano, certo? Metano é um composto orgânico, galera, que só tem carbono e hidrogênio, beleza? Toda vez que você tiver um composto orgânico só com carbono e hidrogênio, ele é, tá certo? Ele é um compostozinho apolar, apolar, certo? E a água, enfim, é polar demais, tá certo? E aí, se você olhar direitinho, ó, as massas desses compostos, elas são praticamente a mesma. 16, 18 da água e 16 do metano. Só que olha a diferença das temperaturas de ebulição. A da água é 100 e o do metano é menos 161. Galera, é uma diferença assim absurda, tá bom? Geralmente, quanto mais pesada for a molécula, quanto maior a massa molar, maior é a temperatura de quê? De fusão e ebulição. Só que a polaridade da molécula, a força intermolecular, ela tem uma influência extremamente alta sobre essa característica, sobre essa propriedade, que é a temperatura de fusão e ebulição. Vamos lá. O que é uma temperatura? O que é uma substância? Entrar em ebulição ou entrar em fusão? Lembra, sólido está preso, líquido ele se afasta, gasoso ele se afasta de vez, tá certo? Então, querendo ou não, galera, uma fusão ou uma ebulição é você afastar as moléculas de uma substância, é você enfraquecer ou até romper as interações entre as moléculas, tá certo? De maneira tal que, quanto mais intensas as moléculas estão interagindo, mais difícil é de quê? De separar. Perceba isso, tá, pessoal? Quanto mais intensamente as moléculas estão interagindo, mais difícil é de separar, tá certo? A água, ela é uma molécula polar que tem como força intermolecular a ponte de hidrogênio, certo? Que é uma interação bem forte. O metano é uma molécula o quê? Apolar que faz uma interligação, uma força de Van der Waals bem fraquinha. Como a água tem uma força muito mais intensa que o metano, é muito mais difícil de quê? De separar as moléculas da água. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso nesse ponto de ebulição aí extremamente elevado. Então, por que a água apresenta um ponto de ebulição maior? Porque ela tem uma força intermolecular muito mais intensa. Certo, galera? Vamos para outro exemplo, ó. A água e o etanol, tá certo, galera? A água tem uma massa de 18, o etanol tem uma massa de 46. Mas, ó, o ponto de ebulição da água também é maior do que o do etanol, tá certo? Veja, a massa do etanol é 3 vezes maior do que a da água e o ponto de ebulição da água ainda assim é maior que o etanol. Como é que a gente explica isso? Galera, as duas são moléculas que apresentam o OH, estão vendo?
Ou seja, qual é o tipo de interação que existe entre moléculas de água e etanol? Pontes de hidrogênio. Só que no etanol eu só tenho uma ponte de hidrogênio e na água eu tenho mais pontes de hidrogênio, tá certo? Então, se na água tem mais pontos de hidrogênio, quer dizer que ela está mais fortemente interagindo do que o etanol. Se ela está mais fortemente interagindo do que o etanol, a temperatura de ebulição e de fusão deve ser o quê? Maior, tá certo? Então, galera, presta atenção nisso, tá, pessoal? Presta atenção bastante nesse quadro daí, nesse slide. Quanto maior for a temperatura de fusão e ebulição de uma substância, é porque a força intermolecular ela é mais o que? Intensa. Quanto mais intensa for a força intermolecular, tá certo? Maior vai ser o ponto de fusão e maior vai ser o ponto de quê? De ebulição, tá certo? Então, essa daí é uma informação extremamente importante. Quanto maior o ponto de fusão e ebulição, maior é a força intermolecular. Quanto maior o ponto de fusão e ebulição, maior a força intermolecular. E galera, analisando essas forças que a gente acabou de aprender, essas interações, em geral, presta atenção, vou botar aqui, ó. Em geral, certo? Em geral, a gente tem isso daqui, ó, que as forças de dipolo induzidos são as mais fracas. Depois vem os dipolos permanentes comuns, eu gosto de falar assim. Depois vem aqueles dipolos permanentes mais intensos, que são as minhas pontes de hidrogênio, tá certo? Então, se você pegar moléculas, preste atenção, galera. Se você pegar moléculas que apresentam mais ou menos a mesma massa, certo? Não apresentam uma diferença absurda de massa, tipo 10 vezes maior, 20 vezes maior, certo? Moléculas que apresentam massas ali na mesma ordem de grandeza, as que apresentam dipolos induzidos são as interações mais fracas. As dipolo permanentes comuns são mais fortes que os dipolos induzidos. E as interações mais fortes de todas são as pontes de hidrogênio, tá certo? Então presta muita atenção nesse quadro daí, tá? Dipolo induzido mais fraco, ponte de hidrogênio a mais forte e dipolo permanente comum ali no meio, tá certo? O intermediário. Isso que, galera, em geral. Ou seja, quando você quiser comparar as intensidades das forças entre moléculas, e essas moléculas que você está comparando tem mais ou menos a mesma massa, não seja muito diferente, 2 vezes maior, 3 vezes, mas não seja assim 15 vezes maior, 20 vezes maior, você pode dizer que quem tiver dipolo induzido tem interação mais fraca, quem tiver dipolo permanente é um pouquinho mais forte e as pontes de hidrogênio são mais fortes ainda, tá certo, galera? Então preste atenção aí nesse quadro, tá? Vê só. Outra coisa que a gente pode explicar, mais um detalhezinho, ó. Viscosidade, etanol e glicerina. Eu acho que etanol todo mundo viu, né? Já viu alguma vez na vida, que é o álcool, tá certo? Certo? Viscosidade, galera, é a propriedade que o líquido tem de escorrer, tá certo? Facilidade de escorrer. A água, por exemplo, o etanol, são líquidos que escorrem muito facilmente. Tu pega um copo com etanol, vira ele e o líquido escorre todinho. Já a glicerina, ele é um líquidozinho mais viscoso, entre aspas, mais grosso. Ele lembra um óleo. Certo? Se você lembra aí o óleo de cozinha da sua casa. Se você virar o tubinho de óleo, você concorda que o óleo ele escorre com dificuldade, certo? Ele é mais grosso, tá certo? Enfim, eu estou usando termos mais coloquiais, mas o termo seria ele é mais viscoso, ele é mais difícil de escorrer, ele lembra mais um gel, tá certo? Como é que eu posso explicar a diferença de viscosidade do etanol para a glicerina? Vamos lá, vamos usar as forças intermoleculares? Galera, escorrer é moléculas elas atravessarem umas das outras, pelas outras, tá certo? Isso que é o escorrer. Se a interação entre as moléculas for muito forte, é muito difícil dessas moléculas escorrerem. E aí, quando você olha a estrutura do etanol e da glicerina, aí você consegue perceber o porquê, né? Vê, o etanol ele apresenta uma ponta de hidrogênio e a glicerina uma, duas, três, tá certo? Então, a glicerina
ela apresenta moléculas que interagem entre si mais intensamente do que o etanol. Se elas interagem mais intensamente, é mais difícil delas escorrerem umas pelas outras. Então, mais um exemplo aí, galera, de como a gente pode usar as forças intermoleculares, tá certo? Para explicar propriedade das substâncias, tá? Quando a gente juntar força intermolecular com composto orgânico, galera, que a gente for estudar orgânica, aí a gente vai ver que tem muita, mas muita aplicação mesmo, certo? Por sinal, só um detalhezinho, tá, galera? A gente vai falar isso mais pra frente com mais, tá certo? Propriedade, com mais detalhe. Mas agora, só para você já ir construindo esse raciocínio, lembra que força intermolecular depende de polaridade. E aí, quando eu falo de compostos orgânicos, tá? Você vai ver que na ficha vai aparecer um ou outro. Como é que eu sei que um composto orgânico é polar ou não? É simples, ó. Se o composto orgânico só tiver carbono e hidrogênio, ele é apolar. Se o composto orgânico tiver OH ou NH na sua estrutura, ele tende a ser o quê? Polar. Só isso que eu queria que você aprendesse agora, tá, galera? Aí vem, por exemplo, esse composto orgânico aqui não tem OH, então ele é polar. Esse composto orgânico aqui só tem carbono e hidrogênio, então ele é apolar. Que tipo de interação tem nesse composto aqui? Ó, tem OH, tem ponte de hidrogênio. Que tipo de interação tem nesse composto aqui? Se é apolar, são forças de Van der Waals, tá, galera? Então, nesse momento, eu queria só que você atentasse para essa besteirinha, certo? Esse detalhezinho aí de moléculas orgânicas. A gente não viu ainda oficialmente, mas quando a gente vê, eu vou falar um pouco melhor. Só porque no material da gente vai aparecer um ou outro composto orgânico agora, e aí eu queria que você também prestasse atenção nisso, beleza? Então tá aí, ó. Vê. Outra coisa que é muito interessante que a gente pode explicar, tá certo? Usando as forças intermoleculares, é a questão da solubilidade. Quando é que um composto se dissolve no outro? Quando é que determinados compostos eles se misturam e formam um sistema homogêneo? Existe o que a gente chama de regra geral de solubilidade, tá, galera? Aqui é bem simples, acho que você deve ter ouvido falar. O que é a regra geral de solubilidade? Ela diz assim, ó, substâncias de polaridades semelhantes tendem a se dissolver. Ou seja, um solvente que é polar, ele tende a dissolver substâncias que são polares. E um solvente que é apolar tende a dissolver substâncias que são apolares. É aquela regra assim, ó, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Se você misturar duas substâncias polares, elas vão se misturar. Se você juntar duas substâncias apolares, elas também vão se misturar. Agora, se elas não forem de forças intermoleculares de características semelhantes, aí você não vê essa mistura. Mas vê, beleza, isso aí você vê em quase tudo isso. Mas como é que a gente entende essa propriedade? Como é que você entende essa regra? Vê só. Imagina aqui que eu tenho duas substâncias, a substância A e a substância B. A substância A, as forças intermoleculares são umas, sei lá, ponto de hidrogênio. E a substância B tem as suas forças intermoleculares. Galera, por que A está junto de A? Porque as forças intermoleculares que existem entre as moléculas de A são ótimas para a substância A. As forças intermoleculares que existem na substância B são ótimas para a substância B. Então, via de regra, A quer ficar junto de A e B quer ficar junto de B, porque as interações de A são ótimas para A e as interações de B são ótimas para B. Agora, vê, se essas duas substâncias têm as mesmas interações, têm as mesmas forças intermoleculares, sei lá, é tudo ponte de hidrogênio. Galera, se A gosta de fazer ponte de hidrogênio com A, e B gosta de fazer ponto de hidrogênio com B, se A e B fazem o mesmo tipo de interação, o que é que a gente pode concluir? Tanto faz para A estar do lado de A ou para A estar do lado de B, porque ou estando com A ou estando com B, eles vão fazer a mesma interação. Eles vão fazer aquela ponte de hidrogênio que ele gosta. Então, quando as substâncias apresentam, galera, polaridades parecidas, é porque elas apresentam forças intermoleculares parecidas. Se elas apresentam forças intermoleculares parecidas, tanto faz ela estar junto como tá o quê?
separado, você vai encontrar isso de maneira estável. Então, substâncias que apresentam polaridades parecidas, forças intermoleculares parecidas, certo? Elas tendem a se misturar e formar sistemas homogêneos, tá, galera? Então, é exatamente por causa disso que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, certo? Toda vez que você pegar substâncias de propriedades, né, na verdade, polaridades semelhantes, elas vão se misturar entre si, certo, galera? Tu tá vendo? A interação é exatamente a mesma. Por exemplo, vamos lá, ó. Vamos lá agora, vamos utilizar tudo que a gente aprendeu lá, desde geometria, polaridade de ligação e polaridade da molécula. Água, geometria angular, certo? Geometria angular, a gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto, basicamente, tá certo? Só carbono e hidrogênio. Então a água ela é polar, a gasolina ela tem de ser o quê? Apolar. Ei, polar com apolar não se misturam, certo? Se você botar junto, não vão se misturar. Outro exemplo, vamos lá. A água, a gente já viu a moléculazinha. Etanol. Ó, embora etanol tenha carbono e hidrogênio, mas ele tem esse OH aí, tá, galera? Esse OH aí que confere uma certa polaridade. Então, polar com polar, se eu botar os dois, eles misturam. Certo? Bem simples mesmo, galera. Não tem estresse não. Vamos botar para outro exemplo, ó. Eu tô botando sempre água porque água é o que mais aparece nas questões, tá disparado, tá certo? Então, água e amônia. Vê que interessante, ó. Eita, a água é uma substância polar. A amônia também é polar, mas digo mais, a água faz ponte de hidrogênio e a amônia também faz ponte de hidrogênio. Se as duas são polares, por si só já se misturam. E as duas ainda fazem a mesma interação ponte de hidrogênio, aí é que elas se misturam mesmo. E a mistura ela é bem forte, bem intensa, tá? Eita, já dei um spoiler ali, ó. Vamos lá, água e óleo. Galera, a água é uma estrutura polar e óleo, ó, se você olhar a estrutura do óleo, ela é cheia de quê? De carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Se uma estrutura orgânica tem muito carbono e hidrogênio, ela tende a ser o quê? Apolar. Se a água é polar e o óleo é apolar, com certeza eles não vão se misturar. Ou seja, eles não se misturam, certo? Mais um exemplozinho, ó. Água e meu açúcar, que é a minha sacarose, galera. Vê só, a água é polar, beleza? Apresenta aqui, ó, OHzinho. Açúcar é um composto orgânico. Como é que a gente sabe se o composto orgânico é polar ou não? É só você procurar OH, principalmente. Então, ó, OH, 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 OH. Ou seja, com certeza o meu açúcar é bem polar. Então, se é polar e polar, os dois vão que se misturar. Tá certo, galera? E aí, só pra gente finalizar, tá? Só um detalhezinho, galera, um detalhezinho que eu queria falar pra vocês, que às vezes aparece em prova. Existe um tipo de força que não é bem uma força intermolecular. Por quê? Forças intermoleculares são forças entre moléculas. Certo? Mas também não é uma ligação química, porque ligação é ligação, né, interação entre átomos, tá certo? Então, essa força que eu vou falar aí, que é a força íon-dipolo, ela é um intermediário entre uma força intermolecular e uma ligação química, certo? Quando é que você consegue observar uma força íon-dipolo? Galera, você consegue observar forças íon-dipolo toda vez que o íon de uma substância interage com o dipolo de uma molécula, tá, galera? Então, o íon, uma estrutura que tem carga total, interage com uma moléculazinha que tem uma carga parcial. Então, toda vez que você vê um composto iônico em solução aquosa ou interagindo com a água, ó, composto, na dica, tá? Iônico, um sal, né? Interagindo com a água, beleza? Você vai ter um exemplo de força entre íon e dipolo, tá? É só para você saber que essa interação existe. Toda vez que você tem um composto iônico interagindo com a água, composto iônico interagindo com a água, você tem um tipo de força que a gente chama de força de íon dipolo. Mais para frente, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo de interação. Tranquilo, galera? Então, ó,
como eu falei para vocês, tá? Forças intermoleculares são extremamente importantes, tipo, muito, muito importante mesmo, tá? Quem já estudou aí, quem já fez um ano na prova do Enem, um ano, duas vezes, sabe que cai bastante esse tipo de questão de força intermolecular, seja uma força intermolecular sozinha, isolada, digamos assim, seja em outro tipo de questão, falando de propriedade de substância, em química orgânica, em termoquímica, tá, galera? Então, dá uma importância muito, mas muito grande para esse assunto, tá? Não é difícil, é aquilo mesmo que a gente viu. Depende da polaridade da molécula. Se a molécula é polar, tem uma força. Se a molécula é apolar, tem outra força. Tá certo? Se for polar, tem dipolo permanente. Se for apolar, é dipolo induzido. Tá certo? E se for aquele caso do FON, né? Hidrogênio ligado a FON, você tem ainda um dipolo permanente mais intenso, que são as pontes de hidrogênio. Certo, galera? Massa? Então, com isso aí a gente fecha essa parte desse assunto, tá? No próximo videozinho que eu vou trazer para vocês, eu vou fazer aqui algumas questõezinhas, tá? Os exercícios que eu passei para os exercícios de fixação, na verdade, que eu queria fazer com vocês, só para explicar um pouco mais alguns detalhes, algumas questões, algumas ideias que você tem que ter lá na hora que for resolver as questões. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Abração para vocês. Beijão. Tchau, tchau.